Bom dia. Hoje é dia 1 grau de março. O título da reflexão de hoje é Onde a filosofia começa? Cito Epicteto. Um lugar importante para começar na filosofia é este, a clara percepção de nosso princípio orientador. No comentário dos autores, a filosofia é intimidadora. Por onde começar? Com livros, palestras, com venda de suas posses mundanas? Com nenhuma dessas coisas. Epicteto está dizendo que nos tornamos filósofos quando começamos a exercitar nossa razão orientadora e discutimos a questionar as emoções e até a linguagem que outros dão por certos. Pensa-se que um animal tem consciência de si mesmo quando é capaz de se reconhecer completamente de frente num espelho. Talvez possamos afirmar que começamos nossa jornada na filosofia quando nos tornamos conscientes da capacidade de analisarmos a própria mente. Você pode dar esse primeiro passo hoje. Quando o fizer, descobrirá que, a partir disso, realmente ganhamos vida, levamos vidas, para parafrasear Sócrates, que são realmente dignos de serem vividas. Reflexão. Um lugar importante para começar na filosofia é este, a clara percepção de nosso princípio orientador. Começar na filosofia não é um ato externo. Não exige biblioteca extensa, nem retiro nas montanhas, nem a renúncia dramática aos bens materiais. O ponto de partida indicado por Epicteto é rigorosamente interior, perceber com clareza aquilo que ele chama de princípio orientador, o hegemonikon, a faculdade racional que governa nossos julgamentos. No estoicismo, essa noção é estrutural. O ser humano não é definido simplesmente por suas emoções, por seus impulsos ou por suas circunstâncias sociais. Ele é definido pela capacidade de julgar. E julgar significa atribuir valor, dizer que algo é bom, mau, desejável, intolerável, ofensivo, glorioso ou humilhante. Antes da ação, há o juízo. Antes da perturbação, há uma interpretação. A filosofia começa quando nos damos conta disso. A maioria das pessoas vive reagindo. Um comentário gera irritação, uma perda gera desespero, um elogio gera euforia. Tudo parece automático, inevitável. Contudo, para Epicteto, essa aparência é ilusória. Entre o acontecimento e a reação, existe um intervalo, e nesse intervalo reside o princípio orientador. Tomar consciência desse espaço é o primeiro ato filosófico. Perceba a radicalidade dessa proposta. Não se trata apenas de pensar positivo ou de controlar emoções. Trata-se de compreender que nossas emoções são consequências de avaliações prévias. Se alguém me insulta e eu me enfureço, é porque julguei que fui realmente prejudicado. Se algo não sai como planejei e eu me desespero, é porque julguei que aquilo era indispensável para minha felicidade. O princípio orientador é essa instância que consente ou não consente às impressões. Os estoicos chamavam essas impressões de fantasiae, representações que se apresentam à mente. Elas surgem de modo involuntário, mas o assentimento, a aceitação de que aquela impressão é verdadeira depende de nós. Aqui começa a filosofia. Enquanto não examinamos nossos julgamentos, vivemos como que arrastados pelo fluxo das impressões. Quando começamos a interrogá-los, tornamo-nos agentes conscientes. Esse é o momento de transição entre viver de maneira automática e viver deliberadamente. Podemos fazer um paralelo com a célebre máxima de Sócrates. Uma vida não examinada não merece ser vivida. O exame não é mera introspecção vaga. É investigação rigorosa. É perguntar, isso que me perturba é realmente um mal? Esse desejo é racional ou fruto de hábito social? Estou reagindo ao fato ou à interpretação que fiz dele? Quando formulamos essas perguntas, ativamos o princípio orientador. Há também um elemento de coragem aqui. Porque examinar nossos julgamentos significa admitir que muitas das nossas angústias são construídas por nós mesmos. Não é confortável reconhecer que a ira, o ciúme ou a inveja nascem de avaliações internas. É mais fácil atribuir tudo ao mundo externo. Mas a filosofia não começa na facilidade, começa na lucidez. O texto menciona a analogia do espelho. Um animal é considerado autoconsciente quando consegue se reconhecer refletido. De maneira semelhante, o ser humano inicia sua jornada filosófica quando passa a reconhecer seus próprios pensamentos como objetos de análise. Quando percebe que pode observar a própria mente, esse movimento cria uma divisão fundamental. Eu não sou simplesmente minha emoção, eu sou aquele que pode examiná-la.
Eu não sou apenas minha opinião, eu sou aquele que pode questioná-la. Essa distinção é libertadora. Sem ela, qualquer contratempo nos domina. Com ela, começamos a estabelecer soberania interior. Não soberania sobre o mundo, mas sobre nossos juízos a respeito do mundo. E para os estoicos, isso é tudo. Observe como essa proposta desloca completamente o foco da vida prática. Em vez de perguntar, como controlo o que acontece? Passamos a perguntar, como avalio o que acontece? Em vez de lutar contra as circunstâncias, trabalhamos sobre a interpretação delas. Isso não nos torna passivos. Pelo contrário, ao purificar nossos julgamentos, nossas ações tornam-se mais racionais, mais firmes e mais justas. A disciplina da percepção antecede a disciplina da ação. E tudo começa hoje. Não amanhã, após terminar um livro complexo. Não depois de assistir a dezenas de palestras. Agora mesmo, no próximo incômodo que surgir. Quando algo lhe contrariar, experimente deter-se por um instante e perguntar: qual é o julgamento implícito aqui? Estou confundindo preferência com necessidade? Estou atribuindo a algo externo o poder de determinar meu estado interior? Esse simples ato de investigação já é filosofia em exercício. Epicteto não está oferecendo uma teoria abstrata. Ele está propondo uma prática diária. A filosofia não é um adorno intelectual. É um método de governar a própria mente. Ao perceber seu princípio orientador, você começa a diferenciar o que depende de você, seus julgamentos, suas escolhas, sua atitude do que não depende. Essa distinção é o alicerce de toda a serenidade estoica. Portanto, a pergunta decisiva não é: você já leu o suficiente ou você já sabe o bastante? A pergunta é: você já começou a observar seus próprios julgamentos? Se a resposta for sim, mesmo que de modo imperfeito, então a filosofia já começou. E quando ela começa, algo essencial se transforma. Deixamos de ser meramente conduzidos pela vida e passamos a conduzir nossa resposta a ela. Que hoje você pratique essa vigilância interior com rigor e honestidade, porque é nesse exame constante que a razão assume o leme da existência. Se essa reflexão de hoje fez sentido para você, é porque ela não surgiu do acaso. Ela faz parte de uma obra cuidadosamente construída para acompanhar o leitor todos os dias do ano, como um verdadeiro exercício da mente e do caráter. O Diário Estoico, de Ryan Holiday e Stephen Hanselman, reúne 366 reflexões baseadas nos grandes mestres do estoicismo, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, organizadas de forma prática, acessível e profundamente transformadora. Não é um livro para ser lido às pressas, é um livro para ser vivido. Se você está começando agora no estoicismo, ele oferece um caminho claro, sem jargões desnecessários. Se você já estuda a filosofia estoica, ele funciona como um treinamento diário, um retorno constante aos princípios fundamentais. E se quiser ir além, os autores também têm outras obras essenciais para aprofundar temas como disciplina, propósito, adversidade e virtude, leituras que se complementam e amadurecem com o tempo. Os links para adquirir o Diário Estoico e outros livros recomendados estão na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Ter o livro em mãos muda completamente a experiência. Você passa de ouvinte a praticante. Se a filosofia estoica tem feito diferença na sua vida, esse é um investimento que vale cada página.